Olá pessoal, vou gravar aqui uma versão 3 dos vídeos de como gerenciar o blog nos sites desenvolvido pela Tropical Sites. Desde janeiro de 2023 a gente teve algumas mudanças nas ferramentas de desenvolvimento, por isso então teve algumas modificações também na maneira de gerenciar o blog. Então eu vou fazer aqui já alguns exemplos já no site de um cliente nosso. Então vocês vão acessar sempre o painel do site a partir de um link que a gente vai enviar para vocês. Vai enviar um link, um usuário e uma senha. Então vocês vão sempre acessar por esse link. Os links são sempre diferentes dependendo do cliente. Então não é o mesmo link para todos. Então vocês vão acessar de acordo com o link que receberam, usando o usuário que receberam e usando a senha que receberam. Então eu criei aqui um usuário de teste, só para a gente fazer aqui esse vídeo. Então, acessando através desse link, vai aparecer para vocês uma tela igual a essa aqui. Vão informar aqui o usuário e senha e vão acessar. Aí vai abrir o painel de gerenciamento do site. O painel é basicamente isso aqui. O que importa aqui é no lado esquerdo, aqui em cima tem posts. Então é aqui que vocês vão trabalhar, é aqui que vão gerenciar o blog, que vão alterar, criar novos posts, excluir posts. Então vocês vão vir aqui já direto em todos os posts. Sempre o site já vai ir com alguns posts para poder configurar essa área do blog. A gente tem que já enviar alguns posts. Então se o cliente não tiver enviado nenhum artigo, a gente tem alguns artigos básicos aqui, padrão, para poder fazer essa configuração. Então esse aqui, por exemplo, já tem 3 posts. Eu vou abrir aqui o site dele para poder ver como que funciona aonde que aparece esse blog. Então nesse caso do nosso cliente aqui, ele tem aqui uma página de blog. Aqui na home dele, abaixo vai ter aqui sempre os últimos 3 artigos. Então quando ele for lá e criar um artigo novo, esse aqui vai cair fora, esses vão vir para o lado e vai aparecer mais um novo aqui. Então ele está sempre na ordem cronológica. Conforme vai criando, vai mostrando os últimos 3 aqui. Isso é configurável, então se o cliente quiser que apareça 6 aqui, a gente vai colocar os últimos 6 aqui. Mas o interessante é colocar os últimos 3, os últimos 4. Depende também da frequência que ele cria novos artigos. Então, se clicar aqui, vai abrir daí o post, o artigo. Então aqui tem o título, as informações aqui, uma imagem. Aqui no lado direito daí tem os últimos que foram criados. Aqui nesse caso a gente só tem 3. Se tivesse mais, ele exibiria aqui os últimos 20, 15, também de acordo com cada cliente. Voltando aqui para a página de início, a gente tem a página de blog. A página de blog, ele vai abrir daí também os últimos posts. Aqui vai exibir os últimos 6, os últimos 9, de acordo também com a configuração de cada cliente. Então, quando alguém estiver acessando o site do cliente, ele vai vir aqui para ver esses artigos. E aí vai abrir aqui, vai acessar o artigo. Certo? Então, assim que é o blog. Então, vamos aqui de novo. Por exemplo, esses 3 artigos aqui, 12 dicas para vender mais, a importância da publicidade e o imposto de renda, eles estão aqui. Até que tem um erro de português que eu já vou arrumar. Vou fazer aqui uma edição. Eu posso editar o artigo inteiro. Se eu fizer uma edição rápida, ele só me edita o título e o slug aqui, que depois eu vou explicar o que é também. Então aqui eu já posso arrumar isso. Imposto de renda. E aqui também, que esse aqui é o link. O slug é o link, então esse imposto de renda. E atualizo. Aqui está errado, imposto de renda. E quando eu clico aqui, aquele slug é o link. Tem que ser um link amigável, para já ajudar nas buscas no Google. Então, vocês vão que eu vou atualizar aqui agora. Só no clicar aqui ele já deve ter atualizado. Agora já está imposto de renda, está correto. E o link também, imposto de renda, está correto. Tá? Então, era isso aqui. Essa barrinha preta aqui em cima só
só tá aparecendo porque eu tô com o editor aberto. Se eu não tivesse com o editor aberto aqui, não tivesse feito meu login, essa barrinha aqui daí ela não aparece, certo? Então, vamos ver aqui o primeiro. O que é esse artigo aqui? Como que é a edição dele? Se eu vier aqui em editar, são duas maneiras de editar. Editar por aqui, ele vai exibir aqui algumas informações básicas que a gente vai usar quando cria um novo. E se eu voltar aqui, tem que é o que a gente vai usar mais, que é o editar com Elementor. Editar com Elementor. Então, aqui ele vai editar, de fato, todas as ferramentas que a gente precisa para gerenciar o blog. Então, aqui ele está editado. Tá? O que ele traz aqui? O título é padrão. No momento que eu crio o blog, ele já me traz o título padrão. Então, esse aqui eu não tenho como alterar aqui. Esse lado direito também é padrão. Ele já traz aqui, ele vai trazer automático os últimos posts que eu criar. Aonde que eu altero? É no conteúdo em si, na imagem e nos textos. Então é aqui que eu vou mexer. Onde ele cria, e quando eu passo o mouse, ele cria essa borda azul. Essa borda azul é onde mostra as ferramentas que eu vou trabalhar. Ele é basicamente um editor de texto, como se fosse um Word. Tá? Só que daí aqui eu posso separar daí as ferramentas de imagem ou vídeo. Eu posso colocar vídeos também, que a gente vai fazer um exemplo, certo? Então, voltando aqui, se eu quiser voltar, eu venho aqui em sair. O sair ele vai me retornar para a página inicial de edição. Então, vamos editar ele. Eu posso editar tanto por aqui, vou voltar aqui nos posts. Aqui eu tenho a opção de editar com Elementor. E se eu tiver com ele editado nessa forma básica, eu posso já clicar aqui também, editar com Elementor. Então, vai para o mesmo lugar lá. Aí, está carregando aqui a ferramenta do Elementor. Elementor é a ferramenta de edição que a gente usa, que a gente cria o blog. Então, aqui ele tem essa parte em azulzinho, que é onde eu vou editar. E aí aqui ele é dividido por algumas ferramentas. Por exemplo, quando eu passo o mouse em cima, aí ele aparece uma bordinha mais fina. Então, cada uma dessa que aparece o lapisinho do lado é uma ferramenta. Esse aqui é uma ferramenta de imagem. Se eu clicar nela, no lado esquerdo me mostra todas as configurações dessa ferramenta que eu cliquei. Então, sempre vai funcionar assim. Se eu clicar nessa aqui, se eu passar o mouse é editar texto. Ó. Aqui ele mostra editar imagem, que é uma ferramenta de imagem, e aqui editar texto, é uma ferramenta de texto. Se eu clicar nele, aí ele troca aqui e vai me exibir as opções desse texto. Aqui, é como eu falei, que ele é muito semelhante com o Word. Então, eu vou ter aqui todas as negrito, itálico, escolher o tipo de fonte. Aqui, quando ele aparecer aqui, ele tem bem mais opções. Quando ele aparecer só isso aqui, é só clicar nesse botãozinho aqui. Ele vai me mostrar mais opções aí de ferramentas aqui para edição do texto, certo? Então é aqui que eu vou alterar. Se eu quiser essa parte aqui, eu estou vendo aqui que está em negrito e eu quero deixar em itálico também. Então não é aqui em cima que eu vou mexer no lado esquerdo. Eu seleciono a ferramenta aqui onde está editado, onde está exibindo o texto, vou encontrar aqui. Eu posso aqui, se eu quiser, aumentar esse lado esquerdo. Eu clico bem aqui no meio, a setinha me abrir em duas ali, para o lado esquerdo e do lado direito. Então eu posso vir aqui e aumentar. Assim eu consigo ter mais, eu consigo trazer até metade sempre, não mais que isso. Então aqui eu consigo ter mais área de textos. Eu prefiro trabalhar com ele menor, mesmo que seja um pouquinho mais difícil de encontrar o texto aqui, porque está muito estreito. Mas a parte do texto pronto fica maior, fica mais visível. Então eu vou encontrar aqui o cronograma para recolhimento das cotas. Está aqui. Não é essa que eu queria. Eu quero que devem declarar o imposto de renda. É isso aqui. Então eu seleciono igual o Word. Vou vir aqui e botar itálico. Posso aumentar, posso fazer um título 2, que é, um maior. Um título 1, que é maior ainda.
ou o parágrafo, que é o normal. Então, isso aqui são todas opções. Eu posso criar um link, tudo como no Word, bem tranquilo. Tá? Então, é assim que eu vou alterar os textos. A imagem é a mesma coisa. Eu clico na imagem, ele vai me exibir aqui a imagem que eu estou usando e aqui o tamanho que eu estou usando. Então, o tamanho aqui não pode ser maior que o original da imagem, senão vai distorcer. Então, é bom sempre ter imagens já padronizadas. O que é o ideal? O ideal é quando for criar um artigo, já tenha a imagem separada, e essa imagem, o ideal é que todas sejam padronizadas. Então, usar, por exemplo, sempre uma imagem quadrada. E aí ela pode ser 800 por 800, 600 por 600. Não adianta ser muito maior que isso, porque só vai ficar pesada, pesar no site. A gente não vai exibir ela inteira aqui, senão ela ocupa muito espaço. Então, ali um tamanho de 500 por 500, 600, 400 por 400. Então, essas imagens aqui, se eu clicar em cima dela, ele vai me trazer a opção de eu trocar de imagem. Ele vai me abrir essa telinha. Essa telinha é muito importante. Ela aqui, se eu clicar em... Aqui ele já me abre para mim selecionar um arquivo dentro do meu computador. Mas aqui é a minha biblioteca. É todas as imagens que eu tenho dentro do meu servidor do site. Então, imagens que eu criei para desenvolver o site. Imagens que eu baixei aqui, que eu fiz upload para desenvolver o site. Então, aqui ele me mostra todas. Então, aqui é muito importante. Tem que ter o cuidado de não acabar excluindo uma imagem que é usada lá dentro do site. Por exemplo, eu tenho aqui vinha no início. Tenho aqui os banners, tem imagens aqui. Então, essas imagens estão todas aqui dentro. Então, tem que cuidar para não vir acabar achando que não está sendo usado no blog e excluir. Não, tem que ter esse cuidado. Então, as imagens do blog, eu baixei essas últimas 3 aqui. Então, se eu clicar aqui, eu tenho as informações dela aqui. Então, essa aqui é uma imagem de 468 por 468. Então, o importante é que ela seja quadrada. Por que quadrada? Porque ela sempre vai aparecer certinho. Daí eu não preciso ter, por exemplo, se eu botar uma quadrada, depois eu boto uma outra horizontal, ou uma outra que foi batido com a tela vertical do celular. Isso aqui vai ficar muito desorganizado, vai ficar feio. Então o ideal é que seja padronizado. E aí, como ela é quadrada, pode até usar ela depois no Instagram, se quiser. Mas assim ela vai sempre ser padronizada. Então ela não pode nem ser muito grande e também não pode ser muito pequenininha, uma 100 por 100, aí ela já vai ficar distorcida aqui. Então usa ali 500 por 500, 600 por 600, e escolhe a imagem e depois usa qualquer editor de imagens aí e deixa ela padronizada. Eu tenho daí um vídeo no canal aqui que depois eu posso deixar o link aqui embaixo também, que edita um editor gratuito de imagens aí para fazer alguns ajustes que for preciso nas imagens. Então, aqui tem as imagens. Se eu quiser trocar, eu vou vir aqui em enviar arquivos, selecionar, aí eu vou escolher da minha máquina um arquivo. Se eu vir aqui em Tropical Sites, blog, aqui eu tenho já algumas. Então eu já tenho aqui algumas que eu uso padronizadas. Mas a gente não vai precisar fazer isso agora. Nós vamos primeiro criar um artigo novo, certo? Então, para criar cada vez que eu faço alguma alteração, ele já me abre aqui o botãozinho para atualizar. Então, enquanto eu não atualizar, isso aqui não vai fazer efeito. Se eu sair daqui agora, para mim sair daqui, se eu quiser ver essa tela, posso clicar em ver página. Aí eu vou ver como ela ficou lá no site. Só que se eu fizer isso aqui agora, ele vai perguntar se eu quero salvar ou não. Se eu não salvar, se eu sair, ele vai para cá e não vai ter as alterações que eu fiz. Não está em itálico aqui. Aí ele veio para a tela do site, certo? Então a gente vai criar, eu estando aqui na tela do site, para me voltar para a tela de gerenciamento, para o painel, eu clico aqui na esquerda em painel. Aí ele volta para aquele painel inicial, lá quando a gente entrou. Então eu vou fechar aqui por enquanto. E a gente vai primeiro criar um artigo novo. Então, quando eu for criar um artigo novo, todos os posts, o que é o ideal fazer? O ideal é não começar um do zero, porque eles já estão todos pré-configurados. Então, o ideal é pegar o último e duplicar ele.
Então eu vou fazer um clone dele. Então eu vou vir, por exemplo, nesse aqui do imposto de renda e um PA duplicate. Então ele me criou aqui o imposto de renda pessoas físicas, rascunho. Então esse aqui agora eu vou editar e fazer as alterações necessárias nele. Então eu vou criar agora um blog. Quando for fazer um artigo, é bom já ter tudo separado, tudo pronto. O texto pronto, a imagem separada pronta, para eu só chegar aqui e copiar e colar. Porque se eu for editar e aí eu for pensar o que eu vou criar, eu vou ficar muito tempo com ele aberto, posso ter algum problema para salvar. Então o ideal é já ter a ideia pronta. Vou criar um artigo, já sei sobre o que eu vou fazer, eu já tenho um texto pronto lá no bloquinho de texto que eu fiz e já tenho uma imagem pronta para esse artigo. Então eu já tenho aqui alguns artigos prontos, eu vou incluir esse 3 aqui. Então eu já estou com o meu texto pronto, tem aqui o título dele, tem uma imagem para ele, então eu já tenho tudo separado, tudo prontinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou copiar o título. Aqui eu vou editar. Essa é a primeira fase, é essa edição mais simples. Edito. Aqui são 4 ações. A primeira ação, trocar o título. Ctrl V. A segunda ação, trocar o link permanente. Esse link permanente é o que ele vai exibir aqui em cima. Então ele tem que ser amigável para facilitar aí para o Google. Então eu edito. Se eu der 3 cliques aqui, ele seleciona tudo. Ou der um Ctrl A, ele seleciona tudo também. E vou dar outro Ctrl V. Eu vou copiar exatamente o que tem aqui em cima. E dou um OK. No momento que eu dou OK, ele vai fazer as alterações necessárias. Porque no link não pode ter espaço, não pode ter letra maiúscula, não pode ter acento, não pode ter cedilha, enfim. Mas ele mesmo faz isso. Então ele vai trocar já os espaços pelo hífen, que é maiúsculo ele já passa a minúsculo, o que tem acento ele tira o acento, então ele faz isso automático. É só copiar a mesma coisa aqui. Essa foi a segunda ação. Terceira ação é criar a categoria. Então aqui já tem algumas categorias. Essas categorias podem criar nova e essas categorias funcionam aqui, ó. Dentro do blog eu tenho esses filtros, então eu posso separar só pelo que tem o assunto imposto de renda ou pela categoria de vendas. Então aqui eu consigo filtrar. Então quem estiver visitando o site, no momento que tiver muitos artigos, vai ter, se criar uma categoria nova, ela vai aparecer automaticamente aqui também. Então daí a pessoa consegue ver de acordo com o assunto que ela está procurando. Então eu vou criar aqui um assunto, uma categoria. Se o que eu estou criando não é nenhuma dessas categorias que já tem aqui, essa imposto de renda, dicas e vendas, foi eu que criei. Então essa aqui ela é automática, ela sempre vai existir. Então quando você, por exemplo, criar um artigo e não botar categoria nenhuma, ela vai cair aqui. Então isso é automático, não tem nem como excluir essa categoria daqui. Mas digamos que eu quero incluir uma categoria nova. Eu vou ter alguns assuntos, por exemplo, que não fazem parte de uma categoria, elas são de um geral. Então eu posso, por exemplo, criar aqui, adicionar uma nova categoria, escrevo aqui geral e adicionar nova categoria. Então ele já veio para cá agora. Então para todos os próximos artigos que eu criar, essa categoria já vai existir. Aí eu marco aqui, eu posso marcar mais de uma. Vou marcar para geral e vou tirar o imposto de renda e vou marcar para vendas também, só para depois a gente ver o funcionamento lá dentro do blog. Então, primeira ação, trocar o título. Segunda, trocar o link. A terceira, escolher as categorias. E a quarta e última é a imagem destacada. Essa imagem destacada é a que aparece automaticamente aqui e automaticamente aqui na home. Então ele vai trazer e vai montar isso aqui automático já. Então por isso eu escolho essa imagem destacada. Quando eu abro uma postagem, essa aqui por exemplo, essa aqui já não é eu estou usando a mesma, mas aí eu que coloquei essa imagem aqui. Eu posso colocar ela assim, posso colocar maior, posso colocar abaixo, no meio, onde eu quiser. Tá? Então a automática, essa que a gente escolhe aqui, é a que aparece nas chamadas. Tanto aqui quanto na página de blog. Aqui, essas aqui são as imagens destacadas. Então, essa aqui o ideal é que ela seja sempre padrão, né? Quadrada de preferência, para evitar problemas. Se eu quiser colocar todas horizontal,
Então eu posso, só que daí eu tenho que ter esse cuidado para fazer com todas as horizontais. Por exemplo, se a proporção 600 de largura por 400 de altura. Todas têm que ter a mesma proporção, 600 por 400. Então por isso que o ideal é quadrado, é mais fácil de encontrar imagens e manter daí esse padrão. Até porque fica mais bonito aqui dentro do site. Depois quando abre no celular também fica mais bonito. Então eu vou trocar essa imagem. Então eu clico aqui, eu primeiro removo ela. E agora eu venho aqui de novo, daí ela some, mas aí está aqui. Aqui tem várias ferramentas. Aqui, as que a gente usa é a de categoria. Essa aqui não precisa usar. Nenhuma outra aqui vai precisar usar. Elas já vem tudo pré-configurado. Então o que a gente precisa é essa aqui, da imagem. Aqui eu tenho na minha biblioteca de mídia, né, como eu já expliquei, mas eu vou fazer um upload de uma imagem nova. Então selecionar arquivos. Vou vir aqui nos blog, que é a minha pastinha onde eu tenho meus blogs, e vou usar essa imagem aqui. Essa imagem, ela tem 340 por 340, não é uma imagem grande, mas é uma imagem que vai servir para nós ali. E definir como imagem destacada. Então agora eu já tenho aqui as minhas 4 ações feitas. No momento que eu fiz isso, eu preciso publicar. Publicar é salvar essas alterações que eu fiz. Publiquei. Agora aqui eu vou para a segunda parte da edição, que é a edição em si do artigo. E aí eu vou editar com o Elementor. Clico aqui no botãozinho, ele vai mudar essa tela agora de edição e vai editar com o Elementor. É aqui que eu vou mexer no meu texto e nas imagens que eu quiser colocar, vídeos que eu quiser colocar. Bom, então a área que a gente vai trabalhar é essa que tem aqui o contorno azul quando a gente passa o mouse. Eu vou fazer primeiro uma troca básica aqui, depois a gente incrementa um pouquinho mais. Vou trocar essa imagem, não é essa aqui mais que eu vou usar. Então eu vou editar a imagem, eu seleciono aqui, e essa imagem agora já está na minha biblioteca, eu já tinha baixado, já tinha feito o upload lá. Então ela já está aqui, eu não preciso enviar de novo. Posso usar ela aqui, já me trocou a imagem. Aqui eu posso ajustar tamanho, se eu quiser ela maior, ela não pode ser maior do que a original. A original eu tinha visto lá que era 360, se eu não me engano. Então eu posso botar aqui. Como ela é quadrada, isso é outra coisa que é importante. Eu só altero a largura, eu não preciso informar a altura, ele vai fazer automático a proporção. Então se eu quero ela aqui com 300, aplicar, agora já deixou maior. E assim por diante. Então aqui eu troco a imagem e acerto o tamanho. Se eu quiser que essa imagem fique lá no final, veja bem, aqui toda essa parte aqui que eu estou com o mouse, onde tem o lapisinho, é a ferramenta de texto. Olha, vai descendo, 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 acaba aqui. Esse com contorno maior é onde eu coloco todas as minhas ferramentas dentro. É a minha seção. Então, se eu quiser botar lá abaixo o texto, eu clico aqui com o mouse, fico pressionando e arrasto. Eu vou ali embaixo, ele vai começar a rodar. E quando eu tenho um lugar que eu posso largar, ele fica essa barrinha azul. Então, eu posso largar aqui. Larguei, agora minha imagem está na parte de baixo do texto. Se eu quiser colocar uma embaixo e uma em cima, aí eu venho aqui nesses quadradinhos. Aqui ele vai me dar as opções de ferramentas que eu tenho. Então, aqui tem várias opções, as que a gente vai trabalhar é as de texto e a de imagem e a de vídeo. Depois já se torna um pouquinho mais avançado daí. Aí se precisarem, daí é só ir colocando aqui, testando também. Mas o que eu vou ensinar aqui é a parte básica, que é a da imagem e texto e vídeo. Então eu quero colocar uma aqui em cima também. Então eu venho aqui em imagem, arrasto. Olha, vai aparecer a barrinha azul onde eu posso largar aqui. Ele me traz sempre dessa forma aqui, não tem imagem nenhuma. Clico e escolho outra imagem qualquer. Inserir mídia. Aí aqui eu escolho o tamanho personalizado. E boto o tamanho que eu quero. Quero ela aqui com 200. Aplicar. Agora tem uma imagenzinha aqui e uma imagem aqui.
Toda essa área aqui, como a gente viu, é um texto, é um editor de texto. Eu vou trocar aqui agora, vou vir para cá. Todo esse texto agora vai mudar. O título a gente não altera aqui. Lá naquela primeira edição a gente colocou o título, então ele vem automático para cá. O título já está aqui, em primeira versão é que fica. Eu vou agora mudar o conteúdo do artigo. Então, tudo isso aqui eu vou apagar. Ctrl A, se eu vier aqui, seleciono qualquer lugar, Ctrl A, ele me seleciona tudo e del. Então agora eu tenho aqui a primeira imagem, a parte de texto está vazia e a segunda imagem. Vou vir aqui agora copiar aquele texto. Então é desde aqui. Copiar até esse link aqui eu não vou copiar. Ctrl C, aí eu venho aqui, Ctrl V. Então copiei o texto básico. Agora eu posso fazer edições nele. Então eu quero deixar isso aqui em negrito. Quero pegar essa frase aqui e deixar em itálico. Se eu quiser colocar aqui também eu vou deixar em negrito. Se eu quiser colocar tópicos, lista. Então é um editor de texto. Então aqui quem está acostumado a trabalhar com Word não vai ter dificuldades aqui. Tá? Então eu vou só fazer aqui, eu vou excluir. Se eu quero excluir, tá? Eu não quero mais essa imagem aqui. Então eu clico com o botão direito do mouse. Ele me carregou essa caixa aqui. E aqui, excluir. Se eu quero duplicar, por exemplo, eu tenho essa imagem, e quero uma outra com as mesmas configurações que essa. Eu só vou trocar a imagem, mas mesmo tamanho, tudo igual. Eu posso clicar também com direito e duplicar. Aí agora eu tenho duas. Uma delas eu posso arrastar lá para cima. Essa aqui eu vou tirar fora. Vamos deixar de padronizadinho. Direito, excluir. Então, eu estou aqui com o meu artigo pronto já. Já troquei minha imagem, troquei meu texto, editei meu texto e vou atualizar. Eu vou criar depois um outro artigo que eu vou ensinar daí como colocar vídeo e como colocar imagem no meio aqui, dentro da ferramenta de texto. Mas esse aqui vamos fazer uma forma mais básica. Tá? Então, daí, terminei, tá ok, atualizo. Agora eu quero ver como é que ficou. Eu posso vir aqui, sempre nesse quadradinho, e ver página. Aí ele vai me sair do editor e vai abrir a página de blog, da maneira que vai aparecer para qualquer pessoa que acessar o site. Então está aqui, a primeira impressão é que fica. Aqui é o padrão também, ele agora já tem um artigo a mais aqui. Vamos clicar aqui no início, ver como é que ficou. Agora a gente tem 4 postagens. Então aqui, ó, ele empurrou aquela última lá, não aparece mais aqui, e apareceu agora a nova aqui. Lá na parte, aqui eu configurei para ele mostrar 3 sempre. A home é bom que não fique muito poluída, até para não pesar muito para carregar. Então é de praxe aí que a gente deixa os últimos 3 artigos. Então ele traz a imagem destacada e o título e um resumo. Traz a data aqui e a categoria. Então, ó, ele está em 2 categorias, na geral e na vendas. Se a pessoa quiser, ela pode ou clica na imagem ou clica no ler mais. No blog eu coloco mais opções. Então aqui, se eu não me engano, são 6 ou 9. Então agora já apareceu mais uma linha aqui embaixo. Quando eu tiver mais, ele vai mostrando aqui. Se eu não me engano, esse aqui eu configurei com 9. Então quando eu tiver 9, quando eu tiver 12, ele vai me exibir 9 e embaixo uma paginação. Próxima página, ele vai me exibir os próximos 9. Então isso vai acontecer quando tiver já bastante artigos. Aqui agora ele apareceu mais uma categoria, geral. Nessa geral eu tenho essa. Em vendas eu tenho ela e uma outra, porque eu coloquei em 2 categorias. Então, isso aqui. Essa a gente criou aqui de uma maneira bem rápida, bem simples, e é a maneira que normalmente os clientes vão usar. Mas agora vamos fazer um pouquinho mais avançado. Vou criar aqui um outro artigo. Vou fechar essa telinha aqui. Voltamos para cá. Vou voltar para o meu painel. Uma outra coisa, se eu quero editar, eu estou aqui nesse blog, achei um erro aqui.
Eu tô com o meu painel, eu tô logado no meu painel, né? Então tá a barrinha preta aqui. E achei um erro aqui. Quero corrigir aqui um erro qualquer. Eu posso, eu posso editar direto daqui o post. Então eu posso vir aqui, editar o post. Ele já vai ir direto. Tá, não é essa aqui. Esse aqui ele vai para aquela edição básica, a primeira. Vou voltar aqui a tela. Editar com o Elementor. Editar com o Elementor, aí ele vai para a edição do artigo. Carrega o Elementor. Aí voltou para minha telinha de edição. Aí eu posso aqui fazer o ajuste que eu quiser. Certo? Só essa observação. Vou sair daqui agora, quero criar um novo post agora. Agora eu vou colocar um vídeo. Então, eu separei um vídeo meu aqui já, lá do meu canal, que eu vou só para a gente usar de exemplo. Voltamos para cá. Sair. Vou para minha telinha de posts e vou criar um novo. Eu não tenho nenhum pronto aqui separado, então eu vou repetir um, depois a gente exclui ele, só para poder usar daí duas outras formas de mostrar a imagem, que é no meio do texto, e usar um vídeo. Então, vou duplicar esse aqui, posso duplicar qualquer um, por exemplo, se eu já tenho um com vídeo e quero usar o mesmo formato, eu duplico aquele. Então, eu posso escolher qual que eu quero duplicar. Se eu já tenho um no formato que eu quero, eu já posso duplicar aquele. Vou duplicar esse aqui, o último. Duplicar, PA Duplicate. Primeira ação, trocar o título, fazer essa edição aqui padrão, a edição básica. Vou pegar aqui um outro artigo qualquer aqui, pode ser esse primeiro aqui mesmo, ele vai estar repetido, mas não tem problema, depois eu vou excluir. Post 1, o que realmente significa a qualidade do produto. Como já existe esse título, só para ele não ficar daí, senão ele vai botar um 2 aqui do lado. O que significa, vou tirar aqui só para ficar um título diferente. Copio, editar, Ctrl A, Ctrl V. Ok. Primeira ação, segunda ação, terceira ação, geral e vendas. Vou manter aqui, vou deixar em todos. Dicas e imposto de renda, só para a gente ver depois como é que fica lá. E trocar minha imagem. Também aqui vou pegar uma imagem só para a gente poder diferenciar. Vou ver alguma que eu não tenha. Essa aqui mesmo. Acho que essa aqui eu não tinha usado ainda. Fiz as 4 ações. Publicar. E agora eu vou editar com o Elementor. Então, nesse aqui a gente vai colocar um vídeo. Então, aqui o título já veio automático. O que eu vou editar é essa parte aqui. Essa imagem, a gente vai excluir ela. Vamos excluir essa imagem. E vamos colocar um vídeo aqui em cima. Então, eu venho no vídeo, clico nele e arrasto até onde ele me permite colocar. Ele vai me permitir colocar aqui dentro da seção. Então, eu posso colocar ou acima da ferramenta de texto ou abaixo da ferramenta de texto. Agora eu vou selecionar. Aqui, ele já veio aqui selecionado e vou colocar aqui o link do vídeo que eu quero. Então ele tem que estar lá no YouTube. Vou pegar aqui esse vídeo, compartilhar. Quando abre em compartilhar, ele traz um link reduzido. Aí copiar esse link reduzido e coloco aqui. Dou um Ctrl A aqui também para ele selecionar todo o link, apago e quero esse link aqui. Então ele já vai exibir. Ele vai rodar o vídeo como se estivesse dentro do site, mas não está, ele está lá no YouTube. Ele puxa de lá.
Assim ele roda dentro do site, não pesa o site, não pesa para carregar, e vocês têm dois canais para conseguir tráfego. O site e o próprio YouTube. Então é bom ter o canal lá no YouTube, é de graça criar. Então sempre tem que ter o canalzinho lá no YouTube e fazendo o upload dos vídeos lá. Então agora que ele carregou o meu vídeo, tenho aqui o meu texto. Se eu quiser agora, então, para me colocar uma imagem aqui dentro do texto, o que é ideal fazer? Tem duas formas, mas eu vou ensinar uma só, que é a maneira ideal de fazer. A outra pode dar alguns problemas. Então, a primeira coisa é dividir o texto. Então, se eu quero colocar uma imagem abaixo aqui do título, o que eu vou fazer? Depois a gente vai rodar, daí vai ver ele rodando até o vídeo aqui. Eu vou duplicar esse texto. Duplicar. Agora, na primeira parte do texto, eu vou deixar só a parte de cima. Eu quero que fique daí com certeza, você já viu, e a primeira impressão. Daqui para baixo eu apago. Apago, vou voltando ali até ele limpar bem. Ok. E o segundo texto, eu faço o contrário. Eu tiro essa parte de cima. Deleto aqui para tirar todas as linhas. E ok, agora eu tô com duas ferramentas de texto. Eu tenho essa primeira parte e essa primeira parte. Vai aparecer da mesma forma, só que agora eu consigo dividir. E aí no meio eu consigo encaixar outra ferramenta. Então aqui no meio, se eu vier aqui, eu posso encaixar mais uma imagem. Inserir mídia, personalizado, quero que fique aqui um tamanho de 350, aplicar. Então agora eu tenho uma outra imagem aqui. Uma imagem no meio do texto. Posso colocar um vídeo aqui também. Certo? Então assim é a maneira mais assertiva, vai dar menos problema. Então essa é a maneira de colocar vídeo e colocar uma imagem no meio do texto. Quero colocar mais uma imagem aqui, eu quero colocar uma imagem antes daqui do encerramento, duplico essa aqui. Eu vou ensinar essa outra maneira, tá? Porque aí é da opção de cada um, se quiser fazer de outra maneira. Eu quero colocar uma imagem aqui antes do Supere as Expectativas, sem ter que duplicar o texto. Eu vou clicar aqui no botãozinho, editar, vou vir aqui, colocar o meu cursor, dou um Enter, quero que coloque o cursor aqui que eu quero que vá a imagem. Eu posso vir aqui e adicionar mídia. Quero colocar daí essa imagem, vamos botar uma imagem diferente aqui, vou colocar essa aqui. Aí, aqui muda um pouquinho. Como eu estou colocando no meio do texto, eu seleciono a imagem e agora eu vou vir até embaixo aqui. Aí eu digo aonde que eu quero que ela apareça, qual é o alinhamento. À esquerda, no centro, na direita. Se eu quiser na esquerda, eu marco aqui. Apontar para quem? Aqui, aí eu tenho que, se eu clicar lá, a pessoa que está acessando o site, ela clicar na imagem, o que vai acontecer? Então ela pode ir para o arquivo de mídia, que vai só abrir a própria imagem. Ou eu posso colocar uma página em anexo, daí eu tenho que colocar um link aqui. Quando eu clicar naquela imagem, que vá para um outro lugar. Por exemplo, lá está declarando, está aquela postagem de imposto de renda. E aí coloca lá uma informação que tem uma maneira de fazer uma calculadora online. E aí coloca ali uma imagem da calculadorazinha lá do imposto de renda. E aí vem aqui e seleciona qual é o link. Tá? Digamos que lá no próprio site da Receita tem uma calculadora. Só estou aqui supondo. E aí eu venho aqui e coloco aquele link. Então quando a pessoa clicar na imagem, vai para este outro link. E o tamanho 300 por 300. Inserir no post. Tá. Aí que vem as coisas que eu disse. Ó. Às vezes pode dar uns problemas aqui. Quando eu boto lá que eu quero a imagem na esquerda, na verdade ele traz a imagem na esquerda e o texto que estava abaixo ele me puxa para a direita. Mas eu posso ajustar isso aqui mesmo. Então eu venho aqui, clico em cima da imagem, editar, e aí aqui eu mudo. Quero no centro. Se eu botar no centro, aí ele coloca no centro e o texto vai para baixo. Certo? Se eu quisesse que ela ficasse na esquerda mesmo e o texto abaixo, aí o ideal é essa maneira aqui. Eu posso vir aqui,
e botar para a esquerda, botar para o centro, botar para a direita. Certo? Por isso que eu disse que é melhor usar essa maneira aqui. Essa aqui às vezes pode trazer alguns problemas aí. Mas é uma outra opção, certo? Então vou aplicar isso aqui. Vou atualizar. E vamos lá ver como é que ficou. Vou ver a página. Então agora ele já abre com o vídeo aqui rodando. Já abre com o vídeo pronto aqui para rodar. Então ele roda dentro do site, como se estivesse aqui dentro, mas não está, está lá no YouTube. Vocês como configurar. Certo? Aqui, normal, os comandos do vídeo. Pauso. Aqui o restante do texto, a imagem que eu coloquei no meio, uma imagem que eu coloquei no final. E está tudo certo aqui. Vamos lá em blog, já vai ter mais um agora. Então agora eu já tenho 5 aqui. Ele trouxe esse último para cá. Lá no início ele vai manter daí os 3 últimos, agora vai trazer esse para cá e empurrou mais um lá. Então a gente já viu como editar e fazer alguma alteração, como incluir um novo, e agora eu vou excluir. Volto para cá para o meu painel. Vou fechar essa telinha aqui já. Nos meus posts. E eu quero excluir. Não quero mais esse post aqui. Ou algum post que já está ultrapassado, já não é mais aquilo. Às vezes, quando tem muitos artigos, tem alguns que já talvez é melhor não ter, porque ele é um arquivo que não teve muito acesso, ou que está muito defasado o assunto, já tem uma versão nova, então é melhor daí excluir. Esse aqui eu vou excluir, esse último que a gente colocou agora, só vim aqui e mandar para a lixeira. Quando eu mando para a lixeira, cada vez que eu venho aqui, eu não tenho como excluir definitivamente. Eu tenho como mandar para a lixeira. Se eu me arrepender, eu posso ir lá no lixo e restaurar ele. Ele vai voltar. Agora eu tenho aqui em todos. Ele voltou para cá. Mando para a lixeira. Se eu tenho certeza que eu realmente não quero mais ele, posso deixar ele aqui no lixo, ele não vai aparecer. Mas posso deixar ele aqui por um tempo até eu ter certeza. Se eu tiver certeza, eu venho no lixo e aí eu vou clicar em excluir permanentemente. Agora eu perdi o post, agora eu não tenho mais como recuperar ele. Certo, pessoal? Então é isso aí. Essas são aí as principais maneiras aí de gerenciar o blog, de criar esses artigos, criar, editar, excluir. E com essas dicas que eu passei, vocês vão conseguir fazer aí qualquer postagem. Se tem alguma coisa, algum detalhe que eu me esqueci, que não passei aqui, pode me chama no WhatsApp, chama nas mensagens aqui embaixo do vídeo, que a gente já passa as instruções que faltaram aí. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e bom proveito aí no uso do blog.